Os tribunais de contas têm um papel estratégico ao acompanhar o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável previstos na Agenda 2030 das Nações Unidas. O assunto é o tema da entrevista da semana com o gerente de políticas públicas do Instituto Rui Barbosa, Nelson Granato. Nelson, é uma alegria recebê-lo pela primeira vez no Acontece TV. O que é a Agenda 2030 e a relação desta agenda com as políticas públicas no país? Primeiramente, obrigado aqui pelo convite para falar sobre um assunto tão importante aqui junto com queridos colegas aqui do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Bem, começando aqui por essa primeira pergunta aqui sobre a relação da Agenda 2030 com as políticas públicas. Eu diria que é uma relação total entre esses dois assuntos. A Agenda 2030 traz aqui uma série de objetivos a serem alcançados pelos países do mundo inteiro até o ano de 2030, versando sobre diversos aspectos aí da nossa vida cotidiana. Aspectos aqui relacionados ao desenvolvimento social, ao desenvolvimento econômico e também relacionados aqui à nossa política de proteção do meio ambiente, né? A ideia de desenvolvimento sustentável, inclusive, está justamente ancorada nesse tripé. Não temos como pensar numa sociedade desenvolvida economicamente sem ela ser também socialmente desenvolvida, e o desenvolvimento econômico por si só também não é sustentável ao longo do tempo se nós não protegemos o meio ambiente. Por isso, esse tripé aí de grandes objetivos que nós temos aí a perseguir até o ano de 2030. Lembrando também, né, que todos aqueles objetivos traçados ali nos 17 ODS, eles estão muito relacionados com as políticas e direitos sociais e econômicos que já estão previstos na nossa Constituição de 88. Então, frisando novamente, é uma relação aí muito grande que nós temos aí entre esses dois temas, e eles já estão aí, de certa forma, aí abarcados pelo nosso marco normativo nacional. A Constituição de 88 já abarca todos esses ODS. E quais ações os tribunais de contas podem fazer para verificar o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Social? Se nós formos aqui olharmos para as nossas normas de auditoria operacional e também toda a literatura relacionada aí à avaliação de programas, nós vamos ver aí que nós temos pelo menos 4 grandes dimensões de desempenho onde nós podemos atuar aí no que diz respeito à fiscalização dos ODS. Uma primeira delas é a verificação ali da adequação dos instrumentos orçamentários aos objetivos traçados ali na Agenda 2030. Nesse ponto também é importante fazer a relação que há entre a Agenda 2030 e a Constituição de 88. Vermos ali todas as metas que estão ali traçadas, tanto na Agenda 2030 quanto na Constituição de 88, como também eventualmente ali nos planos de políticas nacionais de políticas públicas, e verificar se os instrumentos orçamentários, especialmente o PPA, os planos plurianuais, têm metas adequadas a todos esses objetivos. Uma segunda dimensão de desempenho que também nós podemos e devemos aí atuar aí com bastante força é a questão do esforço. Tanto o esforço orçamentário, que diz respeito ali ao esforço que o gestor ali tem em alocar recursos orçamentários para executar aquelas políticas públicas relacionadas aos ODS, verificar o quanto, por exemplo, ele está cumprindo ali daquele orçamento que ele inicialmente se programou a realizar, e também o esforço no sentido de implementar todos os processos e ações e atividades que são necessárias para implementar todas as políticas públicas relacionadas ao ODS. Também é uma dimensão de desempenho importante de nós analisarmos. Uma terceira dimensão de desempenho que também é importante ser analisada é a questão da eficácia. E, por fim, uma quarta dimensão de desempenho que também nós podemos e devemos atuar com bastante força, especialmente porque ela é a grande mensagem tanto da Agenda 2030 quanto da nossa Constituição de 88, é a questão da equidade. Verificar também se as políticas públicas elas estão ou não ajudando a reduzir as desigualdades sociais. E, Nelson, quais as principais normas relacionadas à fiscalização de políticas públicas? Normas que nós devemos aí prestar bastante atenção quando estamos realizando fiscalizações desse tipo, de implementação dos ODS.
A gente nunca pode esquecer da importância que tem a NIBASP 100, Princípios Fundamentais de Auditoria do Setor Público. É ela que estabelece aí o marco normativo aplicável a todas as fiscalizações que a gente vai fazer, inclusive as relacionadas aí aos ODS. Outras normas de auditoria que também são muito importantes para as nossas fiscalizações são as relacionadas à auditoria operacional, né, que justamente tem como objetivo aí verificar o desempenho da administração pública. Dentre essas normas nós temos ali a NIBASP 300, que traz os princípios fundamentais de auditoria operacional, que nada mais são do que adequações ali dos princípios da NIBASP 100 para trabalhos de auditoria operacional. E também temos ali a NIBASP 3000, que traz os requisitos aplicáveis às auditorias operacionais, que transformam essas séries aí de princípios em requisitos, digamos, de aplicação mais prática aí nos nossos trabalhos. Também ajudam bastante aí a nós estruturarmos os nossos trabalhos de fiscalização dos ODS. Muito obrigada pela sua participação, Nelson. Ai, Carol, mais uma vez aí, muito obrigado pelo convite para falar sobre o tema. É sempre um prazer estar aqui junto com os colegas do TCA do Ceará. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outros destaques essa semana no TCE Ceará. Veja também, Instituto Plácido Castelo orienta sobre a atuação dos órgãos de controle no novo marco legal de saneamento básico.